Eu disse que não era para sair porque tínhamos sequência da aula. E olha, como alguns alunos ali justificaram que não conseguiram fazer a questão por causa do volume do cilindro, então, segundo ano, mediação tecnológica, vamos então conversar sobre esse volume agora? Porque essa aula é exclusivamente para falarmos do volume do cilindro. Tô vendo aí que a maioria já ficou feliz porque já sabem fazer o volume do cilindro de maneira similar. Atenção, não são iguais, tá? Cilindro é um corpo redondo, prisma é um poliedro. Mas, quando se fala de volume, os dois têm características semelhantes. Por quê? Volume do cilindro, a área da base vezes a altura. Volume do prisma, a área da base vezes a altura. Diferença, a base é um círculo, πr ao quadrado. Beleza? Mas eu quero saber o seguinte, fizemos uma pausa na geometria espacial para falar de Enem, também com geometria espacial. Mas vocês ainda têm lembranças do que nós trabalhamos lá atrás, na parte dos corpos redondos? Lembra, não lembra? Como é que tá? Para melhorar então nosso entendimento, na telinha, diretor, aula 21, geometria espacial na sua 7ª parte. E eu lembro como se fosse ontem que eu falei, na parte 7 da geometria espacial, vamos falar sobre o cilindro, volume. E aí veio uma questão do Enem, uma aula do Enem no meio do caminho, mas não tem problema. Geometria espacial, voltamos com o nosso quiz. Perguntas e respostas rápidas com relação aos nossos não poliedros. Professor, mas vai cair só não poliedros? É um quiz. Um quiz, ele vai te desafiar sobre as coisas que nós estudamos. Então você precisa ficar atento sobre tudo isso. Bora lá? Quiz, perguntas e respostas. Primeira pergunta, queremos saber do corpo redondo, do famoso cilindro, que tem características semelhantes com as características do nosso prisma. Na telinha, primeira pergunta. Um cilindro é... O que é um cilindro? O cilindro é um poliedro com faces arredondadas? Um cilindro é um não poliedro com vértices e arestas? Não. Um cilindro é um corpo redondo com duas bases. Ou um cilindro é um corpo redondo com uma única base? Nessa daqui, ó, por favor, tá? Pensa. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Apesar de eu ter dito na aula do Enem que poderíamos considerar um cilindro como se fosse um prisma, eu não deixei de ressaltar para vocês que cilindro é um não poliedro. Os não poliedros também são chamados de corpos redondos. Se é um não poliedro, uma característica que ele tem é faces arredondadas. Então não tem vértices nem arestas. Então não pode ser nem a letra A nem a letra B. Agora vamos lá, o cilindro tem duas bases ou uma base? Muito bom! É um corpo redondo com duas bases. Se você quiser complementar a informação aí, ó, você pode fazer assim. Não poliedro. Pronto. Segunda pergunta na telinha. Um cilindro circular reto tem uma área lateral que se assemelha a um triângulo, a um retângulo, a um trapézio ou a um losango. A área lateral. Vamos melhorar a figura que ocupa a lateral
de um cilindro circular reto se assemelha com qual dessas figuras geométricas planas? Bora? Dou-lhe uma. Dou-lhe. Falei na aula do Enem, isso aí agorinha, no exercício, na revisão antes. Bora, bora, bora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se assemelha a um retângulo. Então você sabe que quando eu pego meu cilindro e espicho esse cilindro, a lateral dele fica com esse formato. Lembrando que isso aqui é 2πr vezes... Não, vamos pegar só aqui essa lateral mesmo, senão eu dou spoiler. Olha só, dando spoiler. O spoiler da questão número 3, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Na telinha, questão de número 3, a área lateral, eu ia dando spoiler, de um cilindro é dada pela expressão. Bora? Não, não vou ler porque agora quase que eu falo, e se eu ler vocês vão ficar sabendo. Bora, bora, bora. A área lateral, já mostrei como é que é a lateral. Já mostrei como é que é. E a área, como é que fica? A área lateral de um cilindro é dada pela expressão, ó, tem o 2πr, tem o outro elemento que eu ia falando. Hã? Lembrou? Deixa eu arrumar isso aqui que tá um bagaceira aqui. Pronto, ficou menos feio. ABCD, ABCD, 1, 2, 3 e... Pronto, olha só, a lateral é formada, quase que eu dou a resposta agora ali, ó, 2πr, que é o comprimento da circunferência, e h. Se é um retângulo, se assemelha a um retângulo, 2πr vezes h, ou base vezes altura. Perfeito. Vamos ver mais um então? Agora sim, a área da base. A área da base de um cilindro é dada pela expressão 2πh, πr ao quadrado, 2πr ao quadrado ou 2πr. A área da base de um cilindro, da base. A área da base de um cilindro, dou-lhe uma. A área da base de um cilindro, dou-lhe duas. A área da base de um cilindro é dada por 2πh, πr ao quadrado, 2πr ao quadrado ou 2πr. Atenção no texto, tá? A área da base. A base é isso mesmo, muito bom. A base é um círculo. Então, a área da base... Ah, professor, mas não são duas bases? Sim, mas ele quer saber a área da base. Somente isso, a expressão da área da base, πr ao quadrado. Pergunta número 5. Um cilindro circular reto tem raio da base medindo 4 e a altura medindo 6. A sua área total é quanto? Área total. Agora sim, ó, vou ajudar. A área total é igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Falamos agora pouco sobre essas duas áreas, tanto a da base como a lateral. Só você fazer o cálculo. Essa aqui eu vou dar um tempinho a mais para vocês pensarem. Pensa, pensa, pensa e vamos que vamos.
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos lá, a resposta é 80π. Então vamos ver lá, vamos lá. Área da base, πr ao quadrado. Percebe que ele nas respostas todas tinha π, π, π? Então não era para mexer com o π. A área da base é medindo, cadê a altura? E raio medindo 4. Então vai ficar π vezes 4 ao quadrado. A área da base é 16π. Perfeito. Área lateral. A área lateral vai ser 2πrh. Isso aqui é a nossa área lateral. 2 vezes π. O raio é 4. Raio 4 e a altura 6. 2 vezes π vezes 24, vai dar 48π. Pronto, essa é a área lateral. Área total, 2 vezes 16π mais 48π. Isso é 32π mais 48π, 80π. É a nossa resposta. Fizeram assim? Não, era para ter feito. Então já anota aí para não esquecer mais. A área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Mais uma pergunta então, para afinar, para deixar bem afinado. Agora ele pede aqui, para usar o π igual a 3, e ele quer saber o seguinte: a área da base de um cilindro que tem raio da base medindo 8, para usar o π igual a 3. A área da base, não é a área das bases. Isso, muito bom. Dou-lhe uma. Não, isso aqui tem que ser rapidinho, esse aqui é rapidinho. Já? Só isso aqui, Só πr ao quadrado. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A resposta é 192. Π é 3. 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 12 vai 1, 18 com 1, 9, 19. 192π. Opa, 192 centímetros cúbicos. Que π? O π já foi. Professor, mas quando que eu sei que é para usar o π ou quando não sei que não é para usar o π? Né? Surge essa dúvida. Segundo ano surge essa dúvida. Quando que eu sei que é para usar o π ou que não é para usar o π? Quando que o π é 3? Quando que é 3,14? Quando que é 3,1? Depende. Se estamos pensando em avaliações externas, Saero, Saeb, PROAR, Enem, essas avaliações externas aí, tenho que entender que o π depende. Depende de quem? Depende do problema. Esse aqui, deixa eu sair da frente aqui, esse aqui trouxe número, 192. Deixa eu voltar aqui o número, 72, 32, 24. Essa daqui trouxe 80π, 72π. Então, ele está dizendo, não é para usar o π. Nessa daqui ele está falando, use o π igual a 3. Em outra, ele vai colocar, use π igual a 3,1. Se não tiver nenhuma indicação no texto, eu olho para as alternativas. Nas opções, lá nos itens, tem π? Então deixa o π. Não tem π?
Então, o número é inteiro, coloca o 3. O número é decimal, coloca 3,14. E você vai conseguir chegar na resposta. Beleza? Então, agora, vamos de fato entrar no volume do nosso cilindro. Na telinha, o cilindro, o nosso corpo redondo, que tem essa estrutura com duas bases circulares e uma lateral, traz naquele corte que nós fizemos lá, para poder abrir e olhar a face lateral como se fosse um retângulo, um paralelogramo, nós precisamos entender que ali é uma reta imaginária. E eles chamam essa reta, na geometria espacial, de geratriz. Não esquece disso. Onde se faz aquele corte, nós temos a nossa geratriz. Aí tem a superfície lateral, que se assemelha, né, com um paralelogramo. Temos duas bases paralelas e iguais. E aí vem um detalhe importante. Essa lateral, ela tem uma semelhança com o paralelogramo, só que eu tenho que entender o seguinte: a base dele é o comprimento da circunferência, 2πr. Por quê? Porque ele é uma superfície lateral curva. Então, quando eu faço ali a abertura dele, eu estou espichando o máximo que eu posso para tentar tirar aquela curvatura. Se o meu cilindro circular for reto, a geratriz e a altura serão as mesmas informações. Geratriz é igual a altura. Anota aí para não esquecer. Se o cilindro é circular reto, a geratriz e a altura são as mesmas informações. Se o meu cilindro é circular, mas é oblíquo, a geratriz vai ser a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Então, são dois detalhes importantes a serem pensados. A altura no cilindro reto é a geratriz. A altura no cilindro oblíquo não é a geratriz. O cilindro aberto tem esse formato, então a sua área vai ser calculada desta maneira, área total e 2 vezes a área da base, igual nós fizemos aqui. Como ele tem um círculo na base, então vai ter essa característica aqui, 2πr ao quadrado mais 2πrh. Perfeito. Isso foi só para dar essa relembrada, porque nós fizemos uma pausa para falar do Enem. Então, às vezes, nessa pausa, e como no Enem nós falamos mais de prismas, possa ser que eu tenha esquecido de alguma informação. Então, para não ter esse esquecimento, trouxemos aqui para vocês a revisão. Então, vamos agora sim para o volume, que também vai ser uma revisão, porque na atividade de sala nós fizemos uma questão que tinha uma medalha, lembra? E lá nós fizemos isso aqui. E aí, olha só, estamos focados no Enem. Mesmo estando no segundo ano, o nosso foco, nós já direcionamos o nosso estudo para o Enem. Está direcionado já. Ah, professor, eu não vou fazer o Enem. Perfeito, super apoio a sua decisão. Eu não vou contrariar a sua decisão. Você sabe o que é melhor para você. Você sabe qual caminho você quer trilhar. Mas o nosso caminho aqui, mediação tecnológica, instituição de ensino, é direcionar os estudantes do ensino médio para esse exame nacional que é do ensino médio, Enem, que tem 2 viés agora. Eu posso fazer o Enem para ter nota de acesso à universidade, eu posso fazer o Enem para encerrar o ensino médio, e o Enem também vai ter a função de avaliar o ensino médio, que é a sua principal característica. Quando foi criado lá atrás, o Enem tinha esse objetivo,
avaliar o ensino médio. Foi desfocando um pouquinho, mudou um pouco o rumo, foi para nível superior, deu acesso a nível superior, mas agora, além disso, ele vai voltar também a ter essa especificidade, né, particular, que é verificar o nível dos nossos estudantes saindo do ensino médio. Então, mesmo que você não faça o Enem para a universidade, você precisa fazer o Enem para ter a nota para a sua instituição, para a sua escola. Beleza? Então, volta no Enem, volta na questão anterior, aquela das medalhas, e agora com propriedade, já tendo conhecimento da equação, do volume, πr² vezes h, e tenta olhar para ela com propriedade agora. Quer ter mais propriedade? Então vamos lá fazer um exemplo. Na telinha, diretor, um exemplo prático de volume. Um cilindro possui volume igual a 1.538,6 centímetros cúbicos. Se o diâmetro desse cilindro é 14 centímetros e o π é 3,14, qual é a altura deste cilindro? Vamos lá pensar na questão? Vamos lá olhar a questão? Vamos lá. Volume é πr² vezes h. O que eu tenho? Eu tenho, podemos até fazer assim, ó. O que eu tenho? Eu tenho o volume, 1.538,6. Eu tenho o raio, lembrando que o raio é a metade do diâmetro, tá? O raio é o diâmetro dividido por 2. Se o diâmetro é 14, o raio é 7, beleza? E tenho o valor do π, que é 3,14. Tendo tudo isso, eu já vou direto lá para a minha questão e já faço essa substituição. Deixa eu pegar vermelhinho aqui. Volume é igual a 3,14 vezes 7² vezes h. Aqui eu tenho que apagar, ó, porque eu já tenho o volume, é 1.538,6. 1.538,6 é igual a 7,14. Ah, não, tem que repetir aqui, ó, 3,14. E eu falei 7, né? É 3. Agora sim, 7², 49, vezes h. Agora eu faço a multiplicação. 49 vezes 3,14. Então, 1.538,6 é igual a 153,86 vezes h. Então, a minha altura, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, a minha altura é igual a 1.538,6 dividido por 153,86. Você percebeu ali, ó, que as unidades, que os números são muito parecidos, somente com o deslocamento da vírgula um pouco para trás, um pouquinho no denominador? Então a altura aqui, é só você fazer a divisão, vai ver que é 10 centímetros. Resposta correta, letra B. Se quiser girar a prova real, você pega 3,14 vezes 7² vezes 10 e você vai encontrar 1.538,6 centímetros cúbicos. Beleza? A professora já começou assim? No Enem nós não fizemos já o volume? πr² vezes h? Então agora a gente pode trabalhar com essa equação com outros detalhes, com outras informações. Beleza? Vamos fazer mais uma então? Vamos lá? Mais um exemplo. Um produtor irá construir um reservatório para guardar água com um material de fibra, sabendo que suas medidas são em metros. Então aqui nós temos, olha só, diâmetro 12 metros,
Altura, 15 metros. Se o diâmetro é 12 metros, então o raio, 6 metros. Quantos metros quadrados de material serão necessários para a confecção desse reservatório? Vamos fazer metro quadrado de material, mas vamos fazer também o volume, tá? Eu quero fazer os dois. Deixa eu separar aqui, pronto. Vou fazer a área total. Depois vou fazer o volume. πr ao quadrado são 2, mais πr, mais 2πrh. Professor, por que 2πr ao quadrado? Porque o reservatório vai ser fechado. Com certeza vai ter uma abertura para colocar água, mas tem tampa, tá certo? Então vamos lá. 2 vezes 3 vezes 6 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 6 vezes 15. 6 vezes 36, mais 6 vezes 6 vezes 15. 6 vezes 36, 36, 3, 18, 216, mais 36 vezes 15. 36 dá 360, mais 180 dá 540. Confere aí, ó. Se fizermos aqui fica mais fácil, ó. 15 vezes 6 é 90. 90 vezes 6, 540. Aqui vai dar 756 centímetros quadrados de fibra. Com certeza vai diminuir um pouquinho esse valor por conta de alguma parte que vai estar aberta, tudo, para poder, né, colocar água. Agora vamos para o volume. Eu quero ver o volume também desse reservatório. Volume é πr ao quadrado vezes h. Esse é o volume. Volume é 3 vezes 6 ao quadrado vezes 15. Volume é 3 vezes 36 vezes 15. Olha a importância de conhecer os dois cálculos. 36 vezes 15 nós fizemos agora há pouco. Lembram? Olha aqui, ó. 36 vezes 15 deu quanto? 540. Então, o volume é igual a 3 vezes 540. Volume é igual a 1.500 com 120. 1.620 centímetros cúbicos. Se eu quiser fazer a substituição aqui, volume... Ah, não, deixa eu melhorar então. Já que eu vou substituir, eu vou melhorar. Capacidade é igual a 1.620 ml. Uma caixa pequenininha. Ah, se bem que tá, entendi. Aí eu falar, que reservatório de água é esse minúsculo? Vocês viram aí o que eu ia fazer? Não. Metros cúbicos. Vamos apagar aqui também. É tudo em metros aqui, ó, em metros. Você tá louco? Em metros. Metros quadrados. Viu o detalhe importante? E onde que eu percebi que estava alguma coisa... Agora aqui precisa ser vezes 1.000. Onde que eu percebi que estava muito estranho? Que reservatório de água é esse? Que tem bem pouquinha água, né? Então tá aqui. Vai dar 1.620.000 litros de água nesse reservatório. O detalhe da questão, tá? É em metros, eu usei em centímetros. O cálculo é o mesmo, só ia mudar a unidade de medida. Se eu não tivesse transformado em litros, ia passar batido, porque 1.620 centímetros cúbicos é diferente de 1.620 metros cúbicos. E onde que está a diferença? Nas unidades de medida. Beleza? Vamos fazer mais uma então?
Uma cisterna possui o formato de um cilindro com um raio medindo 3 metros e altura igual a 5 metros, sabendo que 25 dessa cisterna está ocupada. A quantidade restante de volume que não está ocupado mede. Então tem uma cisterna. Vamos lá entender. Tem uma cisterna que já tem uma certa quantidade de água. Disse que 25 metros cúbicos dessa cisterna já está ocupada. A quantidade restante de volume. Vamos ver qual que é o volume dessa cisterna? Volume é πr² vezes H. Isso é volume. Vamos calcular o volume? Volume é 3 vezes o raio, que é 3², vezes a altura, que é 5. Volume é igual a 3 vezes 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45. Vezes 3, 135 metros cúbicos. Beleza? Esse é o volume dela. O volume completo dela. Aqui eu até acho que eu já entendi aqui o que está faltando aqui. 25% dessa cisterna está ocupada, porque estava meio estranho ali, não é? Vamos apagar aqui esse, que é por cento, certeza absoluta. Depois eu vou verificar lá, mas certeza absoluta. Como é uma atividade, por que eu sei que, por que eu imaginei que está errado? Porque não tem a resposta aqui, ó. Se aqui fosse 135, tivesse 25 metros cúbicos, teria que ser 110 a resposta. Não tem 110 aqui. Então, imaginei que tivesse errado por aí, certo? Mas vamos ver aqui se a gente acha a resposta dela. Já fizemos o cálculo do volume, perfeito? E vimos aqui o que nós imaginamos ser a colocação da questão. 25% dela está ocupada. Quanto que está vazio? 75%. Se for 25%, óbvio. 25% é o mesmo que... Lembra do primeiro ano? Lembra das revisões lá da unidade 1? Fizemos uma revisão sobre isso aqui já com vocês? Porcentagem, matemática financeira. Não, professor, primeiro ano. Eu lembro como se fosse ontem. Professora Lúcia e professor Valnei. Professor Maurício também. Lá no primeiro ano. Eu lembro. Os 3 professores falaram. Perfeito. Dividir por 4. Vamos lá. 135 dividido por 4. 3 dá 12. Sobra quanto? 1. Fica 15. 15 vai dar mais ou menos, aproximadamente 34 metros cúbicos. Vai ficar 33, alguma coisa. Vamos botar aqui 34 metros cúbicos. Ficou preto com preto, ficou estranho aqui, né? Deixa eu fazer de vermelho. Fica melhor o cálculo. 135 dividido por 4. Isso aqui é o que está ocupado. Ele quer a parte vazia. 3 dá 12, sobrou 1, baixa o 15. Se fosse 4, dá 16. Então vai ficar 3 de novo, 12, aí vai ficar repetindo. Então, aproximadamente 34 centímetros cúbicos. Tá certo? Então, 135 menos 34, teria que ter aqui 101 metros cúbicos. Não tem. Essa questão aqui ficou faltando algum detalhe nela aqui para nós acharmos a resposta. Mas gostei da questão, muito boa. Volume, parte ocupada, precisa melhorar um pouquinho. Dá até para criar uma questão aqui. Vou fazer isso, tá? Transformar em Enem. Sabe o que eu estava percebendo? Vou até falar com vocês aqui, que eu preciso ficar mais atento
A gente está pegando umas questões lá de uma página, vou falar para vocês o nome da página, Brasil Escola. A gente pega ali algumas questões de lá, e eu não sei se, não sei, mas tem questão que está ficando incompleta às vezes na página, até uma deixa para a gente melhorar. Então, vou melhorar essa questão aqui, eu vou transformar em uma questão estilo Enem, para vocês fazerem. Fiquem atentos então nessa questão, que eu vou melhorar essa questão, vou transformar ela numa questão estilo Enem, beleza? Na telinha, porque tem mais um exemplo sobre volume. Exemplo de número 4 na telinha. Qual é a medida do raio de um cilindro que possui volume de 120 metros cúbicos, sabendo que ele tem uma altura de 10 metros? Então vamos lá, ó. Volume é πr ao quadrado vezes h. Ele quer saber o raio, não é? O volume é 120. O π ele pediu para usar como 3. O raio eu não sei, a altura é 10. 120 é 30r ao quadrado. Passa o 30 para cá, ele vem dividindo. Vai ficar 120 dividido por 30. Isso é o raio ao quadrado. Raio ao quadrado é igual a 4. Então, raio, raiz quadrada do número 4. Nosso raio é 2 o quê? Metros. Resposta, letra A. Somente aplicações. Então, a aula hoje foi uma aula bem diversificada. Fizemos um quiz sobre o cilindro. Importante guardar essa informação. Eu disse na aula do Enem, eu disse na aula hoje e vou repetir de novo. Na revisão, vou repetir de novo. O cilindro, ele tem características semelhantes ao prisma. Duas bases paralelas e iguais e a lateral retangular. Só que a lateral assemelha-se a um retângulo, porque ele é uma região arredondada. Ponto. Cálculo da área total. Duas áreas da base mais área lateral. É o cilindro. E o prisma também. Volume, área da base vezes altura. Cilindro. Prisma também. Se assemelham. Diferença entre eles. Prisma, poliedro, vértice, faces e arestas. Cilindro, não poliedro. Uma base circular e uma região arredondada. Ponto. Beleza? Anotem essas informações para que vocês possam ir trabalhando. O quiz desafiou muito nessa questão de confundir ou não com o prisma. Na telinha, o nosso Brincando com os Números. Olha só qual é a pergunta de hoje. Vamos lá, diretor, joga na telinha lá pra gente. Se eu entrei 4 vezes em um lugar, imagina que eu fui a um shopping e entrei 4 vezes nesse shopping. Pergunta, quantas vezes eu tive que sair para conseguir, no mesmo momento, entrar 4 vezes nesse local? Olha só, eu entrei 4 vezes no local. Entrei. Quantas vezes eu precisei sair desse local para conseguir entrar 4 vezes? Está com você. Pensa, após a revisão da aula, temos a atividade e você traz a resposta do nosso Brincando com os Números.